Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está me assistindo agora. Tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor para todos vocês e para aqueles que assistem esse vídeo aula. Bom, essa é a nossa última aula, a aula de número 3 de missiologia. Finalmente estamos concluindo a nossa disciplina de missiologia. Bom, para quem não me conhece, mais uma vez quero me apresentar. Possa ser que tenha alguém que esteja matriculado no curso e que ainda não me conhece. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Francisco Adri, eu sou professor aqui pela FAESP em uma das suas extensões, na extensão Parque Cocaia. Falar aqui um pouco sobre a minha formação. A minha formação é toda nas áreas das ciências humanas, sou professor de Sociologia e História na Escola Estadual Roberto Mange. Ministro aula de Teologia, como eu disse, na FAESP, e possuo algumas graduações. Possuo formação em Sociologia, História, Pedagogia, pós em Docência do Ensino e pós em Ciência da Religião e bacharelado em Teologia, reconhecido pelo Ministério da Educação. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui iniciar a nossa aula propriamente dita. Hoje a nossa aula será sobre as cartas universais ou cartas gerais. Nós iremos falar sobre elas e seus impactos no que se refere à missiologia. Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo slide. Então, olha só. Para esta aula, nós adotamos aqui 4 objetivos. E um dos primeiros objetivos da nossa aula é esse aí, que você vê na tela. Primeiro, vamos estudar as epístolas gerais, ou cartas. Vamos dar uma olhada nela no que se refere à sua relação com a missiologia. Segundo, vamos analisar o Apocalipse como um ponto muito importante na missiologia, ou como ponto missiológico. E terceiro, nós vamos compreender o plano divino nas cartas. Qual era o plano divino, plano de Deus nas cartas gerais ou universais. E por último, nós vamos refletir sobre a evangelização nas Escrituras. Tá? Então, tanto eu quanto os outros professores, nós falamos sobre esse assunto decorrer dessa disciplina. Tudo bem? Vamos então para o nosso próximo slide. Então, olha só, vamos iniciar aqui da introdução. Olha e observe as cartas gerais, tá? Então, olha aí. Vamos lá? Olha só, as cartas gerais, Hebreus, Tiago e 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, surgiram para orientar a igreja em seu crescimento espiritual, ou espiritualmente, em tempos de perseguição. Escritas em todas as igrejas, o trabalho dela era combater as heresias, não só combater as heresias, mas também era fortalecer a fé e ensinar a viver, as pessoas viver o Evangelho. Então nós temos também aí, não é uma carta geral,
mas é uma carta que fez toda a diferença, que é a carta aos Hebreus, né? Ela é destacada como uma parte muito importante da nova aliança. E depois nós temos aí Tiago, é uma carta prática cristã, ela é autêntica, tá? Todas refletem o compromisso com a missão global. Então, todas essas cartas, exceto carta aos Hebreus, mas todas as demais cartas são cartas chamadas cartas universais ou gerais, tá? Então é isso que nós vamos falar no decorrer da nossa aula, com base nessa introdução. Agora vamos fazer aqui uma observação nesse primeiro ponto aqui. Então olha só, as cartas gerais ou universais, elas foram escritas durante um tempo de muita tribulação, de muita perseguição pelo Império Romano. Haja vista que essas perseguições, elas não só ocorriam em nenhuma ordem política. Essas perseguições também, elas podem ser reconhecidas como 3 pontos importantes para a gente destacar aqui. Então, elas ocorriam de 3 ordens. Vamos mudar aqui a palavra. Não é de pontos, mas elas ocorriam de 3 ordens. Primeiro, de uma ordem política sobre os cristãos, os primeiros cristãos que fazem parte da igreja primitiva, da igreja do século I. Tá? Segundo, havia a segunda ordem, que era a perseguição religiosa. Naquele período havia várias religiões que confrontavam o cristianismo. Tá? Havia várias, nós estudamos isso aí lá na disciplina de apologética. Então havia várias religiões que elas disputavam com o cristianismo, elas combatiam o cristianismo, elas perseguiam o cristianismo. E isso, de uma certa forma, dificultava um pouco o trabalho de missão na igreja primitiva. Porque os novos crentes que iam surgindo, chegava um momento que eles não sabiam quem estava certo, qual eram as doutrinas corretas, certas. Então, naquele período, teve essa perseguição das religiões sobre o cristianismo. E a terceira grande perseguição, naquela época também, nós não podemos desconsiderar que era uma perseguição do ponto de vista ali do pai, ou melhor, dos judaísmo. Mas você pode fazer uma pergunta, Francisco, qual a diferença então das perseguições de outras religiões e do judaísmo? A gente sabe que o judaísmo ele é diferente. O judaísmo ele sempre foi conhecedor da Escritura. Eles não reconheceram a pessoa de Cristo na Escritura. Mas eu destaco aqui uma terceira perseguição, porque o judaísmo ele é classificado como uma religião que conhecia Deus, não queria reconhecer a pessoa de Cristo. Tá? E com isso, nessa terceira ordem de perseguição, as pessoas que se convertiam a Cristo, assim como novas outras pessoas que vinham do judaísmo para o cristianismo, acabavam sendo persuadidas pelo judaísmo, e com isso afetava a fé desses novos cristãos. A gente sabe que Gálatas é uma carta em que o apóstolo Paulo escreve para combater exatamente o judaísmo no meio do cristianismo. Ou seja, as pessoas que tinham se convertido a Cristo
mas ainda vinha com com os seus ensinamentos do judaísmo. Tá? Então, posso dizer que nós temos aqui essas três ordens de perseguição. Tá? E sem tirar, que eu não comentei aqui, do da perseguição política por parte de Roma, tá? Então, deu para ficar claro aqui nessa introdução que as cartas gerais elas foram construídas, formuladas no meio ao turbulento problemas de várias ordens religiosas, políticas, culturais e de uma religião que eu comentei aí, que foi o judaísmo, diferenciado da época, tá? Então vamos para o próximo slide. Então você vê aqui nessa imagem que as cartas gerais elas influenciaram muitas culturas na época, né? Olha só, influências das cartas gerais em diferentes povos. Então, naquele período em que o Espírito Santo estava trabalhando de uma forma efetiva na igreja do século I, uma vez que isso está ocorrendo, muitos povos de muitas culturas, de vários países, estavam recebendo a Cristo. Estava acontecendo algo extraordinário. Então houve uma influência muito grande das cartas gerais em diferentes povos. Mas vamos dar aqui uma lida. Olha só. No primeiro século, então, o Império Romano dominava uma vasta região, ou seja, o Império Romano dominava uma região muito grande, uma região geográfica, né? Então, havia ali várias culturas ali, né? Então, eu destaquei aqui em algumas cores, olha só, diferentes povos. Nós tínhamos a presença dos judeus, gregos, egípcios, os persas, os árabes, os sabitas e pessoal da Ibérica. Tá? Então, para você ver que essas cartas elas influenciaram todas essas pessoas, ou melhor, todos esses povos. E o trabalho do Espírito Santo mesmo foi esse. Era influenciar pessoas para a salvação. Ainda diz aí, ó, o cristianismo primitivo interagia com essas culturas muitas vezes enfrentando perseguições, mas também se espalhando entre judeus, gregos, romanos, egípcios, árabes, moldando sua doutrina e práticas sociais. Essas interações foram cruciais para a formação do cristianismo. Tá? Então a gente sabe que o cristianismo hoje é uma das religiões com maior número de pessoas. Em ciência da religião a gente fala adeptos, né? Então, o maior número de adeptos em todo o mundo. E vem crescendo muito o cristianismo. Graças ao trabalho do Espírito Santo, que mesmo nos dias de hoje, não vou falar ainda, mas nos dias de hoje, o trabalho do Espírito Santo para a salvação de almas é importantíssimo. Foi estudado no decorrer das nossas aulas que existem hoje várias metodologias que se adotam, que as igrejas adotam. Nós não podemos esquecer que o modelo e o método mais importante é mantermos a oração, que através da oração Deus nos dá estratégias, habilidades e com isso a gente consegue classificar quais opções e quais modelos a gente pode adotar para trabalhar com missões. Nós não podemos esquecer
precisamos fazer com que essa disciplina seja importante para o nosso trabalho de missão, tá? Próximo slide aqui, então. Então você vê aí o panorama das cartas gerais. Então, como eu disse, existe aqui uma disputa entre os teólogos em considerar a carta aos Hebreus como uma carta geral. Alguns adotam que ela é uma carta geral. Por quê? Porque a carta aos Hebreus ela não fica mais limitada ao judaísmo, mas é para provar que Jesus é o Cristo. Tá? Então, e outros teólogos preferem não considerar Hebreus como uma carta geral. Mas, Francisco, qual seriam as consequências disso? Não seria nenhuma consequência. É mesmo mais por parte de conceitos que ainda não foram submetidos a um trabalho mais detalhado e mais profundo da teologia. Tá? Então, com isso, nós vamos considerar aqui o que está aqui no texto. Mas olha só. Hebreus, a carta aos Hebreus foi provavelmente, ou melhor, provavelmente isso mesmo, escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Sua importância para o mundo está em reforçar que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, sendo o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela ensina sobre fé, perseverança e o sacrifício único de Cristo, fundamentais para a teologia cristã e a vida de fé de todo mundo. Tá? Então, como eu disse, há teólogos que adotam a carta aos Hebreus como uma carta universal ou geral, e há outros que não. Na minha opinião, eu concordo que seja uma carta geral, embora eu li no início da aula que ela não era uma carta geral, mas eu não tinha ainda explicado esses conceitos adotados por alguns teólogos. Eu acredito, eu adoto ela como uma carta geral pelo seguinte fato. A carta aos Hebreus, ela é uma carta que mostra quem é a pessoa de Jesus. Ela foi escrita para judeus que haviam se convertido a Cristo, né? E ela faz muito sentido no nosso meio. A carta aos Hebreus ela faz muito sentido, porque ela vai falar para a gente que o sacrifício perfeito é na pessoa de Jesus Cristo. Ela vai falar para a gente que as simbologias do Antigo Testamento se limitaram lá, né? E hoje é Jesus o que representa tudo em questão da salvação, em questão do perdão dos pecados, em questão de sacrifício. Então, eu acredito que a carta aos Hebreus é uma carta universal. Tá? Então, aí nós temos alguns versículos, depois vocês podem ler esses versículos aí, tá, gente? Então, olha só, diz que ela ensina sobre a fé, perseverança e o sacrifício único. Então, fé, perseverança, sacrifício único está muito presente na nossa vida, né? No dia a dia, tá certo? Para o nosso próximo slide, então. Então você vê aqui a segunda carta, né? A segunda carta universal, ou uma carta geral, Tiago. Olha só, vamos ler. A carta de Tiago foi escrita entre os anos 45 e 50 depois de Cristo, sendo um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. No contexto missiológico, destaca a vivência prática da fé essencial para o testemunho do cristão. Então, essa carta, o que ela faz? Ela encoraja uma vida coerente com o Evangelho
ela traz o impacto à comunidade por meio de ações concretas. Então, a gente sabe que Tiago, quando você lê a carta de Tiago, você consegue entender o perfil de Tiago que ele era. Ele era um judeu, com certeza ele tinha um contato muito grande com a lei, que a gente consegue identificar isso na carta de Tiago. Mas ela faz todo sentido para a gente, porque o texto nos diz que ela encoraja uma vida coerente com o Evangelho, ela traz o, ela traz o impacto à comunidade por meio de ações concretas. Então, é uma carta muito interessante, tá? Para o próximo slide. Então, olha só. Nós temos aí, então, de um lado, você vê aí a Bíblia, assim como os demais slides anteriores. Você vê aí ao lado a imagem, uma imagem com a carta do apóstolo Pedro. E ao lado nós temos um texto. Vamos ler esse texto? Então, olha só. Primeira e segunda carta de Pedro. Ó, as cartas de primeira e segunda Pedro foram escritas entre os anos 60 e 68 depois de Cristo, em tempos de perseguição aos cristãos, tá, gente? Então, todas as cartas foram escritas em tempos de muita perseguição. Pedro encoraja os fiéis a manterem a fé, mostrando o amor e a compaixão de Deus, que deseja salvar a todos. Ele reforça que o sofrimento tem propósito e que Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Então, gente, olha só, é somente o Espírito Santo para fazer isso na vida de um crente. Como pode uma perseguição tão terrível como passou a igreja primitiva, e eu citei aqui as três ordens: ordem política, religiosa, e outras ordens que eu comentei aqui sobre religiosa, né, de pessoas que combatiam o evangelho na época, combatiam o cristianismo, tá? Então essa carta ela foi muito interessante. E aí, como eu estava comentando agora há pouco, como pode? Somente pelo Espírito Santo. Porque veja só, Pedro fala aqui que no sofrimento é possível a gente se alegrar. E na lógica, na filosofia humana, isso não existe. Mas na lógica do trabalhar de Deus existe. Então, Pedro, com certeza, tinha uma vasta experiência nesses sofrimentos também. A gente vê isso aí lá no capítulo 12 de Atos, quando ele é preso, né? E quando o amigo dele também foi preso, e aí o amigo dele foi solto para morrer, e Pedro ficou preso, provavelmente para ser punido no outro dia. Mas aí veio o anjo do Senhor e salva Pedro. Tá? Então Pedro teve uma experiência muito grande para contar para a gente sobre isso. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Então você vê aí também a carta de 1º, 2º e 3º João. Ao lado eu coloquei uma imagem que representa João. E do outro lado nós temos um texto. Vamos ler o texto? Olha o que diz o texto. As cartas de 1º, 2º e 3º João foram escritas entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. Então o que ela faz? Ela enfatiza a importância de viver a fé com equilíbrio entre amor e verdade. João exorta que os crentes, ou melhor, João exorta os crentes a permanecerem firmes na sã doutrina e no amor ao próximo, como forma de agradar a Deus e alcançar o mundo com o Evangelho. Então, o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 2, destaca a essência missionária. Jesus é a propiciação pelos pecados de todos.
toda a humanidade, revelando o amor universal de Deus. Então, a carta de João é uma carta muito teológica, e não só na carta, mas nos evangelhos, João traz para a gente algo muito importante sobre os atributos de Jesus, os mesmos atributos que são conferidos lá para o Pai e o Filho, são atribuídos também para Jesus Cristo. Então, qual foi a importância de 1º e 2º João? A sua importância, irmãos, foi o fato dela mostrar 2 pontos importantes. A união coletiva da igreja, certo? E mostrar também os vínculos que as pessoas que têm essa união coletiva com a igreja e seus vínculos com Deus. Tá? Então você vê, geralmente, você consegue ler falando sobre as consequências quando o irmão não ama ao seu irmão. Então, nesse sentido, a carta foi muito importante. Tá? Vamos para o próximo slide. Então, nós temos aí o próximo slide, que é o Apocalipse. Tá? Então, Apocalipse, ao lado você vê uma imagem também. Essa imagem ela representa as futuras guerras que deverão ter em todo o mundo, e alguns países já têm. E sempre quem estuda escatologia está ligado aí com essa parte do Apocalipse, trabalha com esse tipo de imagem aí, né? Então, olha só, vamos ler. Olha lá. O livro do Apocalipse foi escrito por volta de 95 depois de Cristo, durante o exílio de João em Patmos. Muitos evitam a sua leitura por medo ou por incompreensão, mas ele revela Jesus como soberano sobre a história e as nações. Nos capítulos 2 e 3, vemos seu cuidado com as igrejas e os frutos da missão. Textos como o Apocalipse 5:19, o capítulo 7, versículo 10, mostram a salvação alcançando todos os povos, revelando o plano eterno de Deus e a essência da missão de resgatar a humanidade. Tá? Então, Apocalipse também, você viu que existem pessoas que preferem não ler Apocalipse. Alguns, o texto nos sugere que é por medo, e outros porque não entendem. Mas Apocalipse faz muito sentido para a gente. Você vê ali, nos capítulos 2 e 3, né, o que ocorre no livro do Apocalipse. Tá? Então, vamos para o nosso próximo slide. E aí nós temos as contribuições dos pentecostais, as missões, né? Nós temos aí a história dos pentecostais, não é possível nós contarmos aqui uma história, fazer retrospectiva sobre a história das contribuições pentecostais. Mas vamos ler. Então, de um lado você vê também uma imagem, né? Com uma representação bem marcada aí, como a bandeira do Brasil e outras bandeiras. Então, olha o que diz o texto. Os pentecostais tiveram um papel fundamental nas missões, especialmente a partir do início do século XX, com o movimento pentecostal missionários com Daniel Berg e Gunavig. Chegaram ao Brasil para evangelizar, impulsionando a expressão do movimento, com ênfase no batismo com o Espírito Santo, que capacita para o testemunho. Eles avançaram em regiões como América Latina, África, Ásia, movimentos missionários do mundo. Então você vê que Deus levanta pessoas para fazer a sua obra, né? Hoje nós não temos a presença desses 2 missionários, mas existem muitos livros
que trazem ele para a gente, tá? Vamos para o nosso próximo slide. Então, nós temos aí o domínio do Senhor sobre todos os mundos. Nós já estamos quase encerrando a nossa aula. Então, vamos ler aqui, olha só. Nos capítulos iniciais do Apocalipse, especialmente das cartas às 7 igrejas da Ásia, vemos o resultado da obra missionária e o cuidado de Jesus pelas nações. A igreja em Triania, ele promete domínio ao seu povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 2 e 26. Ao longo do livro, textos como Apocalipse 5, versículo 9 e também o versículo 7 revelam a salvação relacionada a todos os povos, mostrando o plano individual de Deus em redimir a humanidade, o propósito central da missão divina. Tá? Então, Deus, eu sei como você está nesta noite, se você está um pouco frágil, fraco, o Espírito Santo ele pode encorajar você, tá? Bom, vamos para nossas considerações finais, para o nosso resumo. Então, olha lá o resumo. As cartas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro e 1 e 3 João, Judas, escritas para diversas comunidades, abordam a fé, a prática, o amor, a perseverança entre as heresias e a esperança na volta de Cristo. Hoje, são essenciais para fortalecer a fé autêntica e orientam diante dos desafios mais espirituais. Tá? Então, ela incentiva o compromisso que a gente tem, né? Vamos ler de novo? Olha lá. As cartas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, Judas, escritas para diversas comunidades, abordam fé, prática, amor, perseverança, combate às heresias, esperança de volta de Cristo. Hoje são essenciais para fortalecer a fé, fé autêntica e orientar diante dos desafios morais e espirituais, incentivar o compromisso cristão no mundo contemporâneo. Tá? Então, esse é o nosso resumo da nossa aula, tá, gente? Vamos para o nosso próximo slide para nós finalizar. Então, as referências que nós usamos foi a Bíblia, a Almeida Revista Corrigida. Nós usamos também, vocês podem ver, o livro didático de vocês aqui, ó. Usamos também um livro didático, você pode ver aí na referência. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham alcançado seus objetivos. Sábado, se Deus quiser, estaremos aí na igreja e conversaremos, tá? Eu desejo a vocês uma boa aula, uma boa noite, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.